Boa noite, turma. Dando sequência às nossas aulas da medicina intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Sérgio Castro. Hoje eu mesmo farei a apresentação do tema, que é um tema mais de gestão hospitalar, com relação à legislação e diretrizes da terapia intensiva adulto. Peço a todos vocês que mantenham os áudios fechados e vídeo aberto aí na medida do possível. Agradeço a presença, lembrando que a aula fica gravada e disponibilizada para vocês revisarem aí lá no nosso canal do YouTube, Medicina, Noites Intensivas, né, da Medicina Intensiva lá do Sérgio Castro, tá? Então vamos lá. Vocês me avisam aí se está conseguindo passar a tela. Vocês estão vendo aí direitinho, né? Então tá falando aí, nós vamos fazer um formato um pouco diferente esse ano também, falando um pouquinho do nosso hospital também no início da nossa aula, né? A missão, visão e valores do nosso hospital estão expostas aí, que a gente pensa sempre no cuidado integral, seguro e eficiente no no perfil de paciente adulto, né? Nosso hospital tem uma visão que é reconhecimento como 100% SUS, né? Tornar-nos uma referência nacional nesse tipo de atendimento, lembrando sempre no cuidado humanizado, experiência do profissional também, obviamente, e do paciente. É muito importante pensarmos na transdisciplinaridade. Os meninos lá da residência me vêm falando isso muito com a frequência bem alta lá durante nosso dia a dia, gestão e trabalho participativo, adaptabilidade, inovação, formação acadêmica, é o que a gente está fazendo aqui hoje. E não dá para a gente ser um hospital privado prestando atendimento 100% SUS sem falar em sustentabilidade, né, gente? Financeira, social e, obviamente, ambiental, né? Eu não lembro de ter apresentado o formato do nosso hospital, do que a gente, como que a gente trabalha, né? Nós temos 460 leitos, dedicados exclusivamente ao SUS. Destes, 240 são leitos clínicos, 35 leitos na unidade de AVC, 80 leitos de especialidades cirúrgicas, mais 80 leitos de terapia intensiva, 15 leitos de hospital dia cirúrgico e 10 leitos de unidade de decisão clínica. E vamos lá, o que é o objetivo da nossa aula de hoje? Nós estamos pensando aqui em transmitir para vocês a informação, gente. Ninguém quer que vocês saiam daqui sabendo tudo sobre diretriz, legislação, não. É para vocês terem uma noção do que a gente faz, né? Do porquê que a gente trabalha na forma que a gente trabalha, com os nossos leitos de terapia intensiva adulto, né? Então, compreender o marco legal disso, reconhecer responsabilidades éticas e técnicas, aplicar a aplicabilidade, na verdade, da RDC-7, que é a legislação da terapia intensiva no Brasil, e, obviamente, a gente tem que saber do que diz respeito ao cunho ético e de assistência, né? As diretrizes que a gente precisa saber para prestar uma assistência, de forma segura. Então, falando da importância dessa aula de hoje, né, a gente vê que o pessoal, a maioria das vezes, esquece de conversar sobre a legislação, né? Por que da terapia intensiva, o que que significa, por que que são 10 leitos, qual a formação da equipe na unidade de terapia intensiva, né? Então, a gente tem que entender por que que é um ambiente, que a complexidade é maior possível, né? Que é uma densidade, é um ambiente que tem muitos pacientes complexos com a tecnologia que precisa ter o que é mais atual possível para entregar um melhor cuidado, né? Pensando sempre que a gente tem que entregar para o paciente de forma segura o melhor cuidado. E a gente não pode deixar de falar do cunho sanitário, ético e jurídico da legislação. Senão cada um fazia de um jeito, né? Tudo, quando não tem regra nenhuma, a gente perde o rumo. E aí, falando da legislação que estabelece limites de atuação, define responsabilidade, orienta a organização do cuidado, reduz a variabilidade assistencial e prevenindo eventos adversos. O que significa essa fala, gente? Que tudo que tem protocolo, tudo que tem padronização do cuidado, não fica tão dependente somente das pessoas. Se você tem processo bem estabelecido, com os fluxos bem desenhados, você consegue, manter uma transferência de cuidado segura e manter uma horizontalidade do cuidado.
né? Então, aí fala com os princípios éticos da beneficência, não maleficência, autonomia e justiça, né? E aí, trazendo isso para o SUS, são os pilares que a gente precisa saber, né? O da equidade, da igualdade, da universalidade. Então, a legislação que a gente tem visa essa ideia. E aí você tem lá na nossa legislação, que eu vou falar bem rapidamente, por que que existe os critérios de admissão, limitação do cuidado no sentido de suporte, não é deixar de cuidar, mas é colocar um limite pré-estabelecido para você não fazer um tratamento fútil dentro do CTI. E aí já linka essa proporcionalidade de cuidado ao cuidado paliativo, né? Que hoje é muito forte no nosso hospital, a gente consegue ter uma visão diferente do cuidado quando a gente tem um cuidado paliativo, mas não é de qualquer forma, né? Então é por isso a importância da gente ter uma legislação no sentido de norte, de orientação, tá? Aí você tem que saber, né, turma? Nós estamos aqui numa residência em medicina intensiva, formando futuros coordenadores, futuros horizontais ou até mesmo plantonistas que sabem até onde eles podem chegar, qual que é o limite ético do que eles estão fazendo, qual que é o limite legal, jurídico do que eles estão aplicando lá no dia a dia, né? Então, e outra informação que talvez poucos saibam do que significa a legislação da terapia intensiva adulto é que tudo que a gente tem dentro do CTI, ele tem uma regra, ele tem uma legislação que nos mostra como ser feito. Isso, gente, eu estou falando de admissão, anamnese, evolução, prescrição, né? A forma de você fazer um passômetro, tudo isso existe a legislação que nos orienta, né? E aí a gente vai falar agora da regulação sanitária, que é a nossa famosa RDC7. O que que ela significa para nós? A RDC7, ela se fez necessária para a gente colocar a norma sanitária nas UTIs do Brasil, tá? Ela tem os quesitos mínimos para o funcionamento, e isso visando o quê? Padronizar, porque senão as pessoas simplesmente falam, vou abrir um CTI ali na esquina. Não é assim que funciona. Então, essa regulação da RDC significa materiais, equipamentos, RH que você vai ter dentro da terapia intensiva. Fala também do espaço físico, né? A proporcionalidade, o tipo de UTI, que são três tipos que eu vou falar rapidamente aí, né? Porque já que são classificados de acordo com o perfil do profissional que trabalha na UTI e a complexidade dos casos. Então, você junta as duas coisas, você vai falar de UTI um, tipo 2, tipo 3 ou até a de cuidados intermediários, que é uma publicação recente de 2020, uma atualização da RDC. Então, a abrangência, né, como eu disse, é para todas as UTIs do país, e isso inclui as públicas, as privadas e as filantrópicas que têm um cadastro nacional de estabelecimentos de saúde. Então, todo o espaço físico que é chamado de UTI, ele deve seguir o marco regulatório, que é a nossa RDC, tá? A organização tem as normas que são formalizadas, tem a educação continuada que tem a exigência de existir, né, que são as atualizações, os cursos mínimos para você ser um plantonista numa UTI tipo 3, por exemplo, você tem que ter atualização com congressos, né, do ACLS, o AT até que não pede muito não, mas o ACLS, curso de ultrassom, então há muita solicitação, uma regra muito clara para você se manter como UTI tipo 3. Então, o gerenciamento de risco, né, são os indicadores, a integração com o controle, né, com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, tudo isso está descrito na RDC, né? Para quem não sabe, o prontuário profissional, multiprofissional, com registros claros, legítimos, né? Legíveis, não só legíveis, mas legítimos, que quer dizer sem mentiras, sem brigas dentro do prontuário, né? Que tem que ser feito diário para médico, tem que ter de 12 em 12 horas. Para a enfermagem e equipe multidisciplinar, eles permitem uma evolução a cada 24 horas, tá? E aí, no mínimo, né? No caso de alguns hospitais, a gente pede que a evolução seja feita também de 12 em 12 horas para enfermeiros, né? Os técnicos de enfermagem também fazem evolução diurna e evolução noturna.
Obviamente, você tem que ter claro os objetivos que você quer com aquele cuidado, aonde você quer chegar no plano do paciente. Isso tem que estar bem claro dentro do prontuário. E, finalmente, falando aí genericamente da nossa RDC, consta lá também parâmetros de recursos humanos, né? A fração de um médico para cada 10 leitos para UTI adulto, tipo um, 2 ou 3 para unidades de cuidados intermediários, né? Terapia intensiva de cuidados intensivos intermediários, a legislação permite um plantonista para 15. O médico referência técnica tem que ter o título de especialista. A última atualização pede que o enfermeiro de referência, né, do horizontal também tenha esse título. A fisioterapia, eles aceitam que tenha uma experiência em terapia intensiva, mas há uma atualização em andamento que eles vão exigir o título também de intensivista. Né? Então, isso eu estou falando de uma forma genérica. Para o UTI tipo 3, você tem que ter 30% ou mais da equipe de médicos intensivistas titulados, né, para além de ter um enfermeiro titulado para terapia intensiva para cada 5 pacientes. Então, é uma das exigências deles para ser considerado UTI tipo 3. Falando da regulação ética e profissional, aí já entramos num quesito que poucos médicos intensivistas têm conhecimento do quão grave são as infrações que a gente comete à legislação nossa de conselho, né? Então, o que que tem aí de importante que a gente tem que entender para a UTI? Né? O CFM, lá em 2016, tem a 2156, onde ele estipula os critérios de admissão e alta na UTI, com leitos destinados a pacientes graves com possibilidade de benefício. Desencoraja a obstinação terapêutica e valoriza o cuidado paliativo. Então, vejam bem, há 10 anos atrás, o nosso conselho, como uma recomendação ética, criou, né, sugeriu os critérios de admissão e alta no CTI, e dentro desses critérios já há a descrição do cuidado paliativo como alternativa de tratamento e é a quinta prioridade de 5. Né? Você pode levar o paciente para o CTI para cuidado paliativo, desde que as outras 4 recomendações já não tenham necessidade, né? Tenham leito disponíveis. E aí cabe a cada instituição instituir os seus protocolos. Nós estamos caminhando com o nosso protocolo de admissão e alta na terapia intensiva lá no nosso hospital, sede de Castro. Acredito que nos próximos 30 dias ele vai estar publicado como nota técnica. Outro ponto importante, que é a 2271, lá de 2020, é o que eu disse há um pouquinho antes. Ela foi atualizada, que define os tipos de UTI, níveis de complexidade, a composição mínima da equipe médica, o responsável técnico, titulação em medicina intensiva. Então, há uma exigência do especialista, tá? Em 2020, que foi criada a unidade de cuidados intermediários, onde você tem um médico para 15 leitos, um enfermeiro para também 15 leitos, o cuidado é menor complexidade, tanto que é considerado cuidados intermediários, e uma sugestão nessa, nessa publicação do Conselho de perfil de pacientes também, tá? Lá em 2025, essa 2271 fala como referência, ela torna-se referência também para padronizar os critérios de admissão e alta na terapia intensiva, veio muito em relação ao Covid, né? Depois do Covid, eles acharam que precisava dar uma revisão nessa nota nossa lá de tipos de UTI, de nível de gravidade das UTIs. Então, houve uma reclassificação, não mudou muita coisa, mas eles acharam por bem atualizar alguns pontos que tinham. Eu não vou ficar citando as diferenças, os detalhes, eu vou encaminhar para a nossa residência depois essas notas para poder estudar, né, maior detalhamento. Com relação a 2056, lá de 2013, né, que ela é uma das notas do Conselho, onde estabelece critérios para autorização do funcionamento de serviços médicos, né, e fala, ela já é mais genérica, ela fala de quaisquer natureza, bem como estabelece esses critérios mínimos para o seu funcionamento. E essa é importante, que ela responsabiliza o mau funcionamento
daqueles que não estejam de acordo com o que está descrito nessa norma. Então, é uma norma de conselho, né, o Conselho Federal de Medicina, que ela contempla aqueles profissionais que se arriscam trabalhando em unidades onde não há um atendimento mínimo para a prestação do atendimento com segurança para os pacientes. Então, se qualquer coisa que acontecer numa UTI, se ela não tiver devidamente registrada ou trabalhando com os quesitos mínimos, sejam eles de estrutura física, de estrutura técnica, né, com profissionais adequadamente capacitados, a gente é enquadrado nessa 256, né? Essa 2153 de 2016 é interessante, eu achei importante colocá-la, porque ela é onde consta um manual de vistoria e fiscalização do Conselho Federal de Medicina. É um manual que eles utilizam para ir às unidades, para nos auditar, para nos fiscalizar. E vejam bem, eu coloquei aí com relação à anamnese, prescrição e evolução médica. Então, um conselho pode chegar no nosso CTI, pedir para olhar alguns prontuários e ver como que a gente está evoluindo, como que a gente está descrevendo o nosso processo de cuidado. E se eles entenderem que a gente não está cumprindo os quesitos mínimos de uma anamnese bem feita, das prescrições feitas de forma segura e as evoluções médicas confusas ou incompletas, o hospital, né, a referência técnica daquela unidade, pode ser responsabilizada por uma assistência mal feita, né? E aí já vamos para as diretrizes científicas e boas práticas. Aí, gente, a gente falou aqui das normativas que são quesitos mínimos para o funcionamento de uma unidade de terapia intensiva adulto. Falamos um segundo momento rapidamente sobre as questões éticas, né, as questões mínimas técnicas para o funcionamento, e agora nós vamos falar das recomendações, que são diretrizes de boas práticas dentro da terapia intensiva. E aí entra quem? A Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que nos dá um norte de como eles fazem, né, através de trabalhos. Tem o nosso residente excelentíssimo aí que gosta do guideline, né? São os guidelines, aí entra aqui, tá? Porque a gente já tem parte do pressuposto que a gente faz o básico bem feito e a gente vai trabalhar agora com o norte do que a gente faz, tá? Como fazer bem feito. Aí vem a sociedade científica, que é o papel da AMIB, não dá para deixar de falar, né, da medicina intensiva brasileira, né? Eles, né, a formação do intensivista, a maioria dos serviços está ligado à AMIB, né, pela nossa história da medicina intensiva no país. Tem os temas centrais e relevantes, como ventilação mecânica, sepsis, sedação, analgesia, delírio, cuidado paliativo, que são realizadas sistematicamente revisões e junto com o consenso, com a equipe, aí sim entra os guidelines, né, que aí você vai ver que são especialistas ou pessoas que estudam muito determinado tema e vai trazer melhorias no cuidado baseado em processos que já foram validados por um grupo de estudos. Então é aí que a gente vai focar na melhoria do cuidado baseado no que na experiência do outro. Vem também a norte para a gente com relação à natureza jurídica, né, do nosso cuidado. As diretrizes não possuem caráter legal obrigatório, foi o que eu falei mais cedo. Diretriz representa um padrão da boa prática, né? Então, diretriz não quer dizer que é lei, né? Ele quer dizer que é uma recomendação para você fazer da forma que a maioria dos colegas estão fazendo e que está dando certo, né? Uma integração, né, com relação à Bíblia, ela trabalha também com a legislação que tem hoje aplicando diretrizes científicas para evitar o quê? Problemas e a desassistência aos nossos pacientes. Então, a MIB tem esse papel. Como que ela faz isso? Né, as UTIs brasileiras, o programa UTIs brasileiras, que é baseado no desempenho de indicadores, que quem fez a parceria com a AMIB foi o EPMED, né, a plataforma de indicadores, então eles trabalham juntos e encontraram uma forma de divulgação dos resultados através dos selos, né, selos de UTI eficiente e UTI top performer, que vocês já viram aí, né, nas redes sociais aí, que as UTIs, quando desempenham um papel que alcança os critérios que eles determinaram nesses processos, nesses selos, eles ganham o selo, né?
E importante a última linha aí, falando o quê? Que a legislação define o mínimo aceitável. As diretrizes apontam caminhos para a melhor prática. Então, a gente falou aqui na primeira parte, com relação à legislação, que aí entra os quesitos para funcionamento, a regra para um CTI poder funcionar, as orientações quanto ao espaço físico, aí entra a vigilância sanitária, né, que a RDC vai basear nisso. E agora a gente falou um pouquinho do que precisa com relação às diretrizes. E aí, para que a gente está falando isso tudo? A gente tem que colocar isso em prática, tá? No nosso dia a dia. Como é que a gente vai fazer isso? Né? A gente tem que saber lá na beira do leito. Eu estou lá atendendo, eu sei anatomia, eu sei fisiologia, eu sei fisiopatologia, né? Eu sei tratar, mas aí, eu sei a legislação que me rege, eu sei até onde eu posso ir, o que eu preciso fazer para fazer bem feito, né? Aí vem a legislação sanitária, que exige o registro adequado, o plano terapêutico tem que estar bem estruturado e claro, e a gente tem que ter, gente, o gerenciamento de risco. Essa partezinha de gerenciamento de risco no ambiente da UTI, nós vamos falar na semana que vem, né? Que são os indicadores de desempenho. Então, a gente vai ter, aí o pessoal pensa, pô, mas pensa só em número, né? Não dá para você trabalhar dentro do CTI como um plantonista muito bom no que você faz à beira do leito, se você não se perguntar se esse paciente precisa ficar sedado ou não, se esse paciente está muito tempo ou não na mesma posição, se a cabeceira desse paciente está na posição correta. Isso tudo significa o quê? Você está fazendo gerenciamento de risco. Então, a gente está na legislação. A legislação RDC traz para a gente alguns critérios, alguns indicadores mínimos obrigatórios que uma UTI tem que ter para poder funcionar dentro da lei. E, além disso, tem a resolução do CFM. Ali eu estou falando do cuidado. O CFM fala de quê? Ética. Então, você tem que ter na sua ética, gente, se você registrar mal o que você está fazendo dentro do CTI, você está sendo antiético. Então, por isso o CFM nos norteia no sentido de que tem que ter os critérios de admissão em alta, como eu coloquei ali algum exemplo. Limitação do nível de suporte é ético você ter que descrever, você tem que colocar. Se o paciente não tem mais o que ser feito no sentido de técnico, de cuidado, no sentido de cuidado, para melhorar a doença, você tem que melhorar a qualidade de vida. Então, não adianta a gente falar simplesmente e não registrar isso em prontuário. A partir do momento que você não registra em prontuário, você pode ser levado a um conselho de ética porque você não fez o registro adequado. É ali, a última linha, reforçam a dignidade do paciente e evitam tratamentos fúteis. Nós temos exemplos práticos disso hoje no nosso dia a dia lá no nosso hospital. Então, a gente precisa, quando isso não é feito de uma forma coerente, né, de uma forma ética, o transtorno, a consequência disso é muito grande. Então a gente tem que ter atenção para isso. E por fim, ali falando das diretrizes que eu acabei de falar, né, não adianta você fazer porque eu ouvi falar ou porque sempre foi assim. Eu preciso de um suporte técnico-científico. O que é que significa isso? Espera aí, eu preciso saber se essa forma de tratar o paciente na ventilação mecânica ela funciona bem, se já foi validada, ou se eu simplesmente chego lá e faço o que dá na minha cabeça. Vou fazer teste, tentativa e erro no paciente na ventilação mecânica. Isso vai dar ruim. Entendeu? Não adianta você ficar alterando parâmetros aleatoriamente sem você ter um conhecimento mínimo para isso. O mesmo vale para tudo, para sedação e analgesia, cuidado paliativo. Não adianta você ficar sacando ou chutando. Nosso ambiente, gente, da terapia intensiva adulto, não cabe tentativa e erro. Se você não sabe, pergunta. Se não tem ninguém para perguntar, procura ajuda. Não faça sem pensar, tá? E ali embaixo, eu deixei até destacado, o prontuário do paciente, gente, ele é um documento oficial. Então, ele tem que refletir o que você está pensando, o que foi conversado durante as corridas de leito, e você tem que conversar com a família e deixar isso registrado no prontuário, a sua conversa com a família. Né? Ah, mas eu vou fazer isso todo dia? Não.
Se você vem evoluindo bem, o raciocínio clínico de discussão multiprofissional tem que estar todo dia. E as decisões compartilhadas, a gente está falando, gente, de alteração do quadro clínico do paciente. É muito comum o paciente, nossa família sai do horário de visita de manhã, o paciente piora no período da tarde e à noite, muito mais grave, a família volta no dia seguinte, no horário de visita, o paciente está praticamente morto, morrendo, muito grave, e a família saiu com outra visão do paciente. Então, teve um gap aí de 20, 24 horas e a gente não teve a capacidade de ligar para essa família e comunicar a eles a situação do paciente. É isso que eu estou falando do você ser ético, de você fazer um cuidado bem feito, né? E isso tudo você fazendo o registro adequado, da forma correta, fazendo um cuidado adequado, você vai automaticamente fortalecer o seu trabalho e vai estar fazendo o que é de melhor para o seu paciente, né? Então, o paciente crítico é um paciente que demanda muito mais energia e atenção nossa do que qualquer outra área da medicina que a gente for trabalhar, né? Então, paciente em cuidado paliativo, então, é o top da atenção, né? É o paciente que sofre mais no sentido de falta de cuidado, não é o famoso apaga a luz e fecha a porta, então a gente tem que tomar cuidado e tem que compartilhar aquela informação da forma correta, o tipo de suporte, nível de suporte. Não adianta eu falar na transferência de cuidado e não estar registrado no prontuário, né? Então, chegando aí já para a reta final, hoje o que é que era a ideia nossa? É pensar qual que é o contexto regulatório da terapia intensiva adulta, por que que a gente faz dessa forma, por que que nós temos 80 leitos de terapia intensiva dividido em 10 leitos em cada unidade, né? Por que que chama unidade de terapia intensiva, né? Não, a gente chama de CTI, o Centro de Terapia Intensiva conceitualmente é o CTI do quarto andar e o CTI do segundo andar. A unidade de terapia intensiva é o TI 1, o TI 2, o TI 3, o TI 4 até o TI 8. Então é isso, o conjunto de terapia intensiva de unidades forma um centro de terapia intensiva. Então você pode ter um centro de terapia intensiva adulto e infantil, né? Um lado só adulto, do outro lado só infantil. Você pode ter num centro de terapia intensiva o adulto, infantil e o intermediário, né? Mas você tem o TI adulto, o TI neonatal e o TI intermediário, né? E é importante a gente falar da integração, da legislação, da ética e da boa prática. Foi o que eu falei aqui hoje. Nós temos as normativas regulatórias que o que diz respeito jurídico para bom funcionamento, ético e boas práticas. Foi o que a gente falou aqui, né? Esse, por fim, é essencial para a prática clínica eficaz e responsável, é uma competência central do médico intensivista, né? Então, você, como médico intensivista, você é uma liderança responsável pelo que acontece dentro da sua UTI, né? Então, se você está lá no plantão, você não tem noção do que está acontecendo com seus pacientes, você é responsável legal por isso. Não só legal, ético e também do cuidado. Então, se você tem que conhecer o que está acontecendo. Então, o que que eu quis dizer com isso tudo? Mais uma vez, eu coloquei lá embaixo destacado: legislação, junto com ética e diretrizes, leva a gente a ter o quê? Excelência, né? Se eu sei o que a regra fala em todas esses três pilares da legislação, da ética e das diretrizes de aprendizado, de boas práticas, o nosso CTI tem grande chance de ter sucesso, né? Então, eu acredito que hoje a informação ela foi muito. Eu tentei falar de uma forma mais superficial. É um tema que vocês têm que estudar, leiam, tá? Pelo menos não estou falando para vocês decorarem isso, não, mas vocês terem uma ideia do mínimo, equipamento mínimo para cada 10 leitos, que tem que ter um capnógrafo, tem que ter um catéter de Swan-Ganz, né? Tem que ter, tá? A gente não usa, mas tem que ter. Para uma UTI funcionar, você tem que ter um material mínimo para que ela funcione, né? Eu quero, já agradeço a vocês aí a paciência, eu estou até aqui cronometrando para não me extrapolar, foram 32 minutinhos que eu gastei para falar, e não dá para deixar de falar que o nosso Célio de Castro, sim, dos lugares que eu trabalho, é o melhor lugar para se receber cuidado, né, gente? A gente tenta fazer isso com o nosso slogan
no dia a dia. Tá bom? Vou parar a gravação. Mais uma vez agradeço a vocês aí a paciência. Para os nossos residentes e convidados, tem uma lista de presença no chat. Volto a dizer a vocês que nossa aula está gravada com autorização de todos e é publicada no nosso canal do YouTube, Noites Intensivas, tá bom? Um abraço, obrigado, pessoal. Aí eu vou deixar aqui aberto para perguntas. E aí, moçada? Acho que já parou a gravação, né? Sim. Dúvidas? Não, né? Vocês entenderam tudo, né? Tenho, Luigi. O que Fala, fala. diferencia. Desculpa, oi? O Pode falar, Igor. que diferencia os níveis do CTI? Ó, UTI tipo um, tipo 2, tipo 3. Tipo um é uma UTI que é a complexidade dos pacientes. Pacientes que são pacientes com, por exemplo, cuidados que não precisam de amina, droga vasoativa, e os recursos são mais limitados, né? Por exemplo, você não vai ter uma monitorização invasiva muito apurada. Você vai ter uma PA, mas você não vai ter, por exemplo, a condição de fazer um catéter de Swan-Ganz, né? A UTI tipo 2 ela é uma UTI que você tem, é a maioria das UTIs, você tem praticamente todos os níveis de cuidado com paciente crítico, tem invasões, tem o equipamento, capnógrafo, são dois para cada 10 leitos, ventilação mecânica, você tem um para cada leito, a UTI tipo um você tem três ou quatro respiradores, se eu não me engano, você não tem respirador para todo mundo. Né? E qual que diferencia a UTI tipo 2 para o tipo 3? É o profissional. É o mesmo perfil de paciente, só que a UTI tipo 3 você tem que ter a maioria dos seus funcionários, dos seus colaboradores, são médicos intensivistas, fala de médico e de enfermeiro, tá? A última atualização eles reduziram, era 50%. Agora foi 30%. Mais de 30% da equipe tem que ser médico intensivista. Na UTI tipo um, o coordenador da UTI tem que ser intensivista. Os horizontais não precisam, tá? Eles têm que ter experiência comprovada em terapia intensiva. A UTI tipo 2, você tem que ser os coordenadores e os horizontais, eles têm que ter título tem que ser especialista em terapia intensiva. A UTI tipo 3 tem que ser o coordenador, os horizontais e mais de 50, 30% agora dos médicos são intensivistas titulados. A enfermagem toda tem que ser, né? Não fala toda, mas fala dois enfermeiros titulados, e eles estão tentando reduzir, foi tentado colocar só os enfermeiros, né? Então, só os enfermeiros que são, não existe técnico de enfermagem na UTI tipo 3. Então, eles colocaram um enfermeiro para cada 5 leitos e um técnico ou auxiliar para cada paciente. Hoje a gente tem lá no nosso CTI é um técnico para dois. São 5 técnicos com mais um de índice de segurança, né? E não tem em todos. Alguns CTIs têm 7 técnicos, mais um enfermeiro. Então, a UTI 3 ela é mais especialista, né? Eles exigem que tenham mais especialistas. Basicamente é essa. Você não vai ver o UTI tipo 1 em quase lugar nenhum, sabe, Nilo? Até porque a legislação não fica muito clara nesse diferenciamento. Então, a vigilância sanitária vai no CTI, ele não tem os quesitos que você exige para a UTI tipo 2, ela já notifica. Que é onde você vai ter, vai controlar que você vai ter 2 pacientes entubados de 10. Né? Na nossa atual realidade aí não existe isso, né? Você tem que estar preparado para ter no mínimo 10 pacientes entubados, sabe? Então, tá, tem uns quesitos bem detalhados, mas não é o que é muito aplicado, né? A verdade é, a maioria, 99% das UTIs hoje que a gente conhece, elas são classificadas como tipo 2, tá? Onde eu sei que tem UTI no cadastro CNES, tipo 3 hoje, para você ter ideia, o Hospital das Clínicas de Uberlândia, eu sei que lá tem leito de UTI tipo 3. O Hospital Universitário Sagrada Família em Araguari, eu sei que tem tipo 3. O HC nosso das clínicas aqui, eu sei que tem tipo 3. O nosso é tipo 2. Ainda não chegamos. Vocês em breve vão nos ajudar a cadastrarmos como tipo 3, porque a equipe de enfermagem, os nossos enfermeiros não são 1 para 5, é 1 para 10, mas todos têm título.
tá? Então, os meninos que estão na assistência, todos eles são titulados, porque é uma exigência que tinha no processo seletivo para eles trabalharem no sério, sabe? Mas eu acho que é isso, sabe, Igor, por alto. Eu vou mandar para vocês as diretrizes para a gente estudar. Eu mando, na verdade, a aula vai estar publicada lá também. Você consegue ler lá. A Lívia até perguntou ali sobre as normas técnicas, é fácil de encontrar, exatamente. É só digitar, eu mando até, a hora que vocês quiserem assistir a aula, tem um segundo ou terceiro slide lá que está falando direitinho, sabe? Mas qual que eu recomendo? Olívia, é a última de 2020, a atualização do nosso Conselho lá Federal de Medicina. Não vai ler a RDC, não. Se vocês não estiverem pensando em ser coordenadores, não precisa ler isso agora, não, tá? É importante para os quesitos mínimos, tudo é importante vocês pegarem partes dela para ler, porque fala muito de indicador, fala muito de máquinas, de equipamentos, de RH. Então, são coisas que acaba que vocês vão ver lá no hospital. A gente vai publicar agora em maio as atribuições dos plantonistas, por exemplo, né? O conselho nosso de na 2156 do CFM fala das responsabilidades dos médicos. Né? Qual que é a responsabilidade horizontal, do coordenador, do plantonista, tem tudo descrito lá do que é a função de cada um. É bem interessante, sabe? Que é o que a gente tenta aplicar. Alguém mais? É um tema muito, muito, como que eu posso dizer? Ele é negligenciado. Eu estava conversando isso com o Paulo mais cedo, por mensagem, que é um tema que a gente desconhece porque a gente acha, não sei se a gente não pensa que é importante, mas quando você trabalha dentro da terapia intensiva sabendo das regras, gente, fica muito melhor, fica muito mais fácil, sabe? A gente não, a gente perde aquele receio de estar fazendo errado, no sentido de culpa, entendeu? Não é culpa, né? É você saber o que precisa fazer. Eu queria chamar a atenção para a gente caminhando para o final aí com relação ao registro. Tá? Agora que a gente não está gravando, tem um de vocês aí, esse excelentíssimo Igor, né, que foi uma prova que eu estou muito satisfeito, assim, uma prova viva que a gente tem em futuro. Eu nem comentei com você, Bruninho, eu faço auditoria dos antibióticos, né? Eu faço, na verdade, auditoria de tudo, né? Dos medicamentos, de tudo que vocês fazem na prescrição, eu faço auditoria. E ontem à noite eu estava vendo as justificativas de antibiótico. E o nosso excelentíssimo Igor fez duas justificativas impecáveis. Claro, eu falei, eu quero falar publicamente, parabéns, Igor. Você está indo num caminho que, sem saber muito sobre a legislação, você já está no caminho certo. Entendeu? Que a justificativa do antibiótico não foi só uma pneumonia. E aí ele descreveu que estava precisando do determinado antibiótico, porque tinha um germe, determinado germe na hemocultura do dia tal. Cara, perfeito, velho. Assim, aí você não tem nem como negar, né, velho? Pode, né? Mas não era Torgena, não, tá? Eu não, era outra, eu estou tentando, era linezolida, se eu não me engano. Era um desses, não era? Acho que era linezolida. É isso mesmo. Não era? Pois é. E que hora que era aquilo, Igor? Você mandou Era mensagem nove? pra mim? 21h50, eu tô assim, fudeu. Eu te mandei mensagem às 9h50 da noite, né? É. E assim, eu tava de plantão na ambulância, eu tava a caminho de um empenho. Então eu tava trabalhando, assoviando, chupando cana. Só que aí eu deu tempo de eu te mandar a mensagem, que é parabéns, cara. Eu acho que é isso. Isso aí é extremamente importante, tá? Bruninho, quer acrescentar alguma coisa, meu amigo? Pode casar, Larissa. Hã? Pode casar, Larissa. Ah, pronto. Aí pode mesmo. É um bom partido. É um bom partido, né? Turma, é isso. Semana que vem eu estou de plantão na quarta, a aula vai ter que ser na quinta-feira novamente, tá? É mais um tema meu. Eu falarei com vocês sobre os indicadores de desempenho da terapia intensiva. Seriam duas aulas do doutor Anselmo Dornas, um balão intraórtico hoje, semana que vem, qual que era, Bruno? Era um desses de monitorização hemodinâmica, mas o chefe está no congresso, aí ele não vai conseguir fazer essas aulas para a gente, mas ele vai repor semana que vem ou na outra, Bruninho. Eu vou ligar para ele. Não, tá, beleza. Algo mais, turma? Não mais, né?
teminha não tão aplicável no dia a dia, né, da beira do leito, mas vocês viram que é possível, né? Ok? Obrigado, viu, turma? Até amanhã. A lista de presença para quem não assinou ainda, todo mundo assinou? Deixa eu ver aqui, ó. Tá aí, ó. Quem não assinou, assina agora. Bruninho, obrigado mais uma vez, mestre. Amanhã cedo nós estamos lá. Beleza, fi. Valeu, até amanhã. Até amanhã.